O que, né? Requerimento? Pinheiral, 18 de abril de 2016, do 160ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de cor regimental. Pedro Paulo Rodrigues Santana, Felipe Vela da Silva, Luiz Cláudio Fado Ferreira, Rivorita Estebelos Pedrosa, André Lemos Ferreira, Rígido de Cor de Brito, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Felipe Bittencourt da Silva. Havendo cor regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 259ª sessão ordinária realizada no dia 2 de abril de 2016. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada. Solicito ao senhor que leia o expediente. Projeto de lei número 020/2016. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$60 mil. Projeto de lei número 021/2016. Ementa. Estabelece que todas as funções fiscais sejam classificadas como atividades de risco inerente à integridade física. Justificativa. O STF, de forma inédita, julgou procedente pedido do MI, mandato de injunção 1614, proposto pelo Sindifisco Nacional, no qual se aprecia o reconhecimento do exercício do cargo de auditor fiscal como atividade de risco. Em sua decisão, o ministro Marco Aurélio ressaltou os seguintes pontos. Antes referidos pronunciamentos, julgo procedente o pedido formulado para, de forma mandamental, assentar o direito dos substituídos à contagem diferenciada do tempo de serviço em decorrência de atividades exercidas em trabalho especial, aplicando o seu regime da Lei número 8.203/91 para fins da aposentadoria do que cogita o quarto do artigo 40 da Constituição Federal, cabendo ao órgão que integrados o exame do atendimento ao requisito tempo de serviço. O pedido formulado pelo Sindifisco, por meio do constitucionalista Pedro Lenza, é no sentido de que as atividades inerentes ao cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil sejam consideradas de risco, na forma do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Não restou devidamente aclarado na decisão do STF seu direito reconhecido é coletivo. Por essa razão, os demais sindicatos da categoria dos fiscais buscam o reconhecimento em questão. Frente a tais considerações, propõe o presente projeto de lei para considerar a atividade dos fiscais em exercício no município de Pinheiral, atividade de risco. Felipe Bittencourt da Silva, vereador. Projeto de lei número 022/2016. Ementa. Institui o calendário oficial do município, a Semana Municipal de Incentivo ao Livro e à Leitura e determina outras providências. Justificativa. Visa o presente projeto de lei estimular e incentivar a prática da leitura, dada a sua relevância na formação de todo cidadão. A leitura, sem dúvida, proporciona ao indivíduo melhores condições de comunicação no mundo, proporcionando contato com novas ideias e diferentes pontos de vista. Trata-se de uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento cultural e aquisição do conhecimento global das pessoas. Como outras atividades, a leitura deve ser estimulada desde cedo, a fim de que a criança cresça com o hábito e o prazer de ler. Com isso, seu desenvolvimento será mais consistente e seu horizonte consideravelmente ampliado. Pelo exposto, o presente projeto de lei justifica-se pela perspectiva de fazer avançar ou difundir o conhecimento por meio da leitura, bem como estimular e construir uma sociedade de leitores capazes de interpretar a vida e o mundo. Uma vez implementada pelo poder público, a lei visa apoiar as experiências populares, a ampliação de acesso ao livro, o estímulo à criação literária e editorial, além de fomentar a formação continuada de mediadores da leitura. Luiz Cláudio Fado Ferreira, vereador. Indicação número 056/2016. Antônio Carlos de Almeida, vereador, com assento na Sacolenda da Casa, nos prerrogativas que lhe cabe, reitero o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e o Departamento de Iluminação Pública, que sejam instalados braços de iluminação no trecho da RJ 141, Estrada Pinheiral, Vargem Alegre, na altura da Associação dos Aposentados. Justificativa. O presente requerimento visa solucionar os problemas de iluminação pública apresentados próximo à Associação dos Aposentados na Estrada Pinheiral, Vargem Alegre. Nota-se que na região não há iluminação pública, o que dificulta muito o trajeto da localidade durante a noite, diante a baixíssima visibilidade para motoristas e pedestres. Como registrar que na aludida região já foi realizado o serviço de afixação dos postes,
Todavia, o local carece da colocação dos braços de luz, para que finalmente a concessionária de energia elétrica possa promover o fornecimento do serviço de iluminação, atendendo às necessidades de toda a população de trafega por essa estrada do nosso município. Ressalta-se ainda que o vereador autor da presente proposição já havia pleiteado tal medida no ano de 2015 através da indicação número 093/2015. Sala das Sessões, 18 de abril de 2016, Antônio Carlos de Almeida, vereador. Indicação número 057/2016, Luiz Cláudio Fado Ferreira, vereador com assento na sacolinha da casa, nas prerrogativas que lhe cabe, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja promovida a reconstrução da cobertura do ponto de ônibus situado na Praça Alcides Rodrigues Sabença, da rua Joaquim Ferreira Ribeiro, no bairro Centro. Justificativa. Sabe-se que há alguns meses um veículo colidiu com a cobertura do ponto de ônibus da Praça Alcides Rodrigues Sabença. Tal situação desencadeou uma série de transtornos aos usuários que utilizam o aludido ponto, já que o mesmo passou a ficar completamente descoberto, fazendo que a população fique exposta ao sol e às intempéries da natureza. Assim, é imperioso que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos promova a reconstrução desta cobertura com a maior brevidade possível, a fim de que a população possua as condições mínimas para esperar por esses coletivos, que configuram parte importante do cotidiano de muitas ocasiões, muitos cidadãos. Sala das Sessões, 18 de abril de 2016, Luiz Cláudio Fado Ferreira, vereador. Indicação número 058/2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento na sacolinha da casa, nos prerrogativas que lhe cabe, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado o serviço de limpeza, capina e roçada na rua José Rodrigues, no bairro Cruzeiro 1. Justificativa. A presente indicação pontua-se na necessidade de proporcionar condições de higiene adequadas aos moradores da rua José Rodrigues, no bairro Cruzeiro 1. Nota-se que na localidade há grande carência dos serviços de limpeza, capina e roçada, sendo também necessária a intensificação do serviço de coleta de lixo. Cumpre registrar que recentemente foi solicitado pelo vereador Luiz Cláudio Fado Ferreira a retirada de entulho da localidade, conforme indicação número 034/2016, apresentado no dia 15 de março do corrente ano. Todavia, nesta oportunidade também se faz necessário que outros serviços de limpeza sejam intensificados, como capina, roçada e coleta de lixo, uma vez que tais ofícios alinhados poderão proporcionar condições mais dignas e seguras para esta importante parcela da nossa população que reside no bairro Cruzeiro. Sala das Sessões, 18 de abril de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Indicação número 059/2016, Richard Cortes de Brito, vereador com assento na sacolinha da casa, nos prerrogativas que lhe cabe, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, seja promovida a instalação de ventiladores ou ares condicionados na Academia da Saúde, situado no bairro Três Poços. Justificativa. A presente indicação vislumbra proporcionar melhores condições de uso na estrutura da Academia da Saúde do bairro Três Poços. Nota-se que a recente instalação deste espaço de saúde trouxe grande incentivo aos moradores do bairro Três Poços. Haja visto que há muito tempo essa parte da população ansiava por uma opção para a prática de atividades físicas na localidade. Todavia, o local ainda é considerado muito quente, dificultando a realização de tais atividades, especialmente nos dias de sol forte. Portanto, torna-se necessária a instalação de ventiladores e ares condicionados na localidade, a fim de que a população possa executar tais práticas esportivas e recreativas em um ambiente mais arejado, prevenindo inclusive a ocorrência de mal-estar pelos usuários, além de outras indisposições tão comuns em ambientes abafados. Sala das Sessões, 18 de abril de 2016, Richard Cortes de Brito, vereador. Requerimento número 035/2016, Felipe Rivial da Silva, vereador com assento na sacolinha da casa, requer a mesa diretora, ouvido o doutor plenário, que seja enviado correspondente legislativa para a Secretaria Municipal de Governo do município de Pinheiral, a fim de que seja prestado esclarecimentos quanto ao Departamento de Defesa Civil do município, conforme o exposto. Primeiro, quais os motivos da demora em nomear um diretor para o Departamento de Defesa Civil do município de Pinheiral, visto que existia um servidor público exclusivamente capacitado para assumir posição de coordenação de defesa civil,
servidor com número superior de escolaridade, cujo município investiu financeiramente em cursos de capacitação, extensão e qualificação, para que isso atingisse nível de conhecimento satisfatório e diferenciado. Segundo, quais motivos levaram o chefe do Poder Executivo a nomear, somente agora, outro servidor para o cargo de diretor da Defesa Civil, e não fez anteriormente quando havia servidor melhor capacitado? Saliente-se, afinal, que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, no modo do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O presente requerimento visa esclarecer os atos administrativos que deixam de aproveitar um servidor público preparado com conhecimentos específicos, no qual foi investido dinheiro público para o oferecimento de cursos de extensão e capacitação, sendo que no momento oportuno que o município deveria ser beneficiado do investimento para estruturar o Departamento de Defesa Civil com pessoas técnicas. Não o faz. Por fim, nomeia um servidor que a priori não possui o conhecimento técnico conforme os requisitos do cargo em questão. Com o fim de destacar a importância da Defesa Civil no combate preventivo e atuação pontual na calamidade pública, peço que seja enviado correspondência legislativa para a Secretaria Municipal de Governo do município de Pinheiral, a fim de que seja prestados esclarecimentos quanto ao Departamento da Defesa Civil. Câmara Municipal de Pinheiral, 18 de abril de 2016, Felipe Vieira da Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente. Esse requerimento fiz à Secretaria de Governo do município de Pinheiral, no qual o Departamento de Defesa Civil é ligado, solicitando esclarecimentos sobre o motivo do cargo ter ficado vago durante muito tempo, né? Mais de um ano que eu tenho notícias que esse cargo está vago. A Defesa Civil estava sendo tocada por servidores, mas sem um chefe direto, sendo o secretário de governo o chefe. Graças a Deus, nenhum tipo de evento climático ou nenhum tipo de desastre aconteceu no município, senão eu fico até preocupado com o que isso acarretaria ao prefeito e ao secretário de governo. A verdade é que o município investiu dinheiro público na formação e na capacitação de um servidor, e esse servidor em nenhum momento foi colocado neste cargo, e o que se escuta dizer na cidade é que foi por questões políticas, sendo que o município não pode jogar dinheiro público fora assim, dessa maneira. E o cargo em comissão de diretor de Departamento de Defesa Civil não é um cargo de simples nomeação do prefeito municipal, né? Todos sabemos que é um cargo de extrema responsabilidade, e eu venho cobrando desde o primeiro ano de mandato aqui, colocando essa questão da Defesa Civil em pauta. O cartão de Defesa Civil só saiu, deve ter uns 6 meses, depois de muita cobrança nossa aqui nessa Câmara. Era um cartão que a Defesa Civil necessita, que o município necessita para caso aconteça algum tipo de desastre climático. Esse cartão é onde o governo federal destina os recursos públicos. Então, nós precisamos estar sempre atentos a esse caso de Defesa Civil, porque desastre climático nunca tem previsão para acontecer. Então, nós temos que estar sempre preparados. E eu não sei, hoje, se a Defesa Civil do município está estruturada para receber um tipo de problema como esse, uma demanda como essa nas suas mãos. Eu vi muita dedicação por parte do funcionário Dixon, funcionário esse que recebeu todo o incentivo e todo o apoio do poder público para se formar, para se capacitar. Ele foi enviado a congressos, enfim, teve todo um caminho para um preparo para chegar no momento e ser essa pessoa a responder pela Defesa Civil. Mas, na prática, não foi isso que aconteceu. Foi colocado uma pessoa lá que tem tempo de casa, em algum momento já trabalhou na Defesa Civil, mas não tem, no meu conhecimento, a meu ver, não tem nenhuma condição de estar lá representando e falando pelo departamento em si. Então, muito me preocupa, eu gostaria de deixar isso daqui como um alerta, gostaria que o líder de governo levasse esse alerta à prefeitura, porque é melhor prevenir do que remediar.
Eu não quero falar, depois que acontecer algum problema o departamento não está estruturado, eu não quero falar, eu falei. Não, que tomem atitudes a partir de agora e vamos ver no que isso acarretará. O que me preocupa é isso que eu coloquei aqui. Eu gostaria de entender o motivo e por isso fiz esse requerimento e peço o apoio de todos os senhores vereadores para votar favoravelmente. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, respondendo ao nobre colega, esse requerimento eu vou me empenhar para que ele responda o mais rápido possível para Vossa Excelência, porque é prerrogativa do prefeito, vereador. São cargos de confiança e prerrogativa do prefeito nomear ou deixar vago, né? E quem tem que nomear é o prefeito, não somos nós que nomeamos cargos de confiança do Poder Executivo. E pelo que consta, esse funcionário que está assumindo, ele já trabalhou na gestão passada, se não me engano, nas 2 gestões passadas, e trata-se de um funcionário, acho que, capacitado para exercer o cargo. O funcionário que saiu, isso é prerrogativa do prefeito, nomear, exonerar, ele não saiu da prefeitura, ele é motorista concursado, então com certeza ele vai estar trabalhando como motorista, mesmo porque ele é concursado no município, e eu vou me empenhar muito para que a resposta de Vossa Excelência venha o mais rápido possível. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, muito me estranha, mais uma vez a gente vê o dinheiro público ser jogado pelo ralo. Paga-se o curso para esse funcionário Dixon, para ele se capacitar para trabalhar na área de defesa civil, e, de repente, o prefeito proíbe ele de entrar no departamento de defesa civil. Palavras desse funcionário Dixon para mim hoje. Vereador, não é só a palavra do Dixon, não. A palavra dos funcionários lá mesmo, ele está proibido de entrar. Olha que ponto chegou o nosso Pinheirol. Um funcionário estatutário, motorista, é colocado para fazer o trabalho na defesa civil, gasta-se um dinheiro com esse funcionário, capacita o funcionário e depois proíbe o funcionário de entrar no departamento de defesa civil. Não precisa falar mais nada. É uma brincadeira, é uma farra com dinheiro público. Continua a farra com dinheiro público. Infelizmente, ainda faltam alguns meses para acabar isso. Continua a discussão. Só para deixar claro, a nomeação de qualquer cargo em confiança é, sim, prerrogativa do prefeito. O que não é prerrogativa do prefeito é nomear pessoas incompetentes para cargos que não estão capacitados para estar, né? Não é porque uma pessoa é funcionária de algum lugar que tem condição de comandar e ditar as regras desse departamento. Mas não sei se, falando específico sobre ele, me preocupa e eu gostaria de saber por que, tendo uma pessoa mais capacitada e essa capacitação tenha vindo a partir do gasto de dinheiro público para isso, por que nomeou outra? Só isso. Pelo que eu entendi, vereador, o senhor está avaliando aí quem é mais preparado e quem não é. Eu não sei tecnicamente, Vossa Excelência poderia estar avaliando. Não tem dúvida, é formação, né? Então, é o único formado no Sudeste. E o cargo já diz, cargo de confiança. Quando não é da confiança mais, não é da confiança. Você não vai ficar com um inimigo que não é da sua confiança dentro do seu local de trabalho. Então, volte-se o funcionário para ser motorista lá onde ele tem que ser, vai ser bem tratado, como todo o funcionalismo público está sendo bem tratado pelo governo do prefeito Arimateia. Por que ele não é de confiança mais? Isso é uma avaliação feita pelo Poder Executivo, vereador. Isso é uma avaliação feita pelo Poder Executivo. Aí já não me cabe mais, eu posso até levantar o porquê e falar nessa tribuna aqui, falar nessa sessão, nesse plenário, para que Vossa Excelência possa saber. Mas aí já é uma coisa muito mais pessoal. Eu avaliar a competência de um funcionário, dizer que ele não é capaz e dizer que o outro é capaz. Com certeza, se o prefeito nomeou outro para o local, é porque tem que ter capacidade técnica, assim, para poder... Tanto é que trabalhou nas gestões passadas. Ele trabalhou nas outras gestões. Então, se trabalhou nessa função e nunca foi, nesta casa,
questionado por falta de capacidade, não vai ser agora, com a nomeação dele, que a gente vai fazer aqui palanque político para poder dizer se é de confiança ou não. Quem tem que avaliar a questão confiança é o chefe do Poder Executivo. Só deixar claro que ele nunca foi nomeado nessa função, né? Era no mesmo departamento, mas nunca nessa função de chefia. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 036/2016. Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento nessa Casa Legislativa, em consonância com a prerrogativa que são inerentes, requer a mesa diretora dessa colenda da Casa, ouvido o doutor plenário, que seja enviado correspondência legislativa ao excelentíssimo senhor presidente da AG Rio, Agência Estadual de Fomento, requerendo esclarecimentos ao Poder Legislativo e à comunidade interessada sobre a liberação da cédula do decreto em favor da construção da nova sede da Prefeitura Municipal, conforme os questionamentos a seguir. Primeiro, como é realizada a liberação dos pagamentos da Prefeitura Municipal no que tange às obras de construção da nova sede? Segundo, tal liberação é procedida conforme o andamento da obra, por etapas ou por qual outro meio? Terceiro, a quem compete a fiscalização da obra quanto aos aspectos técnicos e de segurança exigidos? Quarto, qual o valor despendido até o momento? Quinto, por que a obra atualmente encontra-se parada? Sexto, existe algum serviço executado que ainda não foi recebido? Em caso positivo, relacione ou informe o motivo. Salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, no modo do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 3, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50 do parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. A Agência Estadual de Fomento, criada pelo Decreto número 32376 de 2002, corresponde a uma sociedade de economia mista, que tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Como responsável pela liberação da cédula do decreto para a construção da sede da Prefeitura Municipal, a sociedade é objeto do presente requerimento, diante a necessidade de trazer esclarecimentos quanto ao posicionamento contraditório do Poder Executivo deste município, que renegou tal construção ao estado de completo abandono. Portanto, devem ser elucidados tais questionamentos da população que carece de respostas precisas sobre o real estado deste bem público cercado de polêmica e desconfiança, logo que circula na cidade que até mesmo o pouco construído já se encontra deteriorado. Recordo que mesmo a presença do secretário municipal de planejamento nesta casa na semana passada, nada foi suficiente para sanar as dúvidas ora suscitadas, cuja maior parte das respostas foi vaga. Câmara Municipal de Pinheiral, 18 de abril de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Em discussão, parecer. Senhor presidente, vereadores, amigos presentes, esse requerimento nada mais visa do que saber o porquê daquela obra do prédio da nova sede da Prefeitura está abandonada, embora o secretário esteve aqui e falou que está paralisada, não está abandonada. E eu volto a repetir, a obra é abandonada, mato, tomando conta da obra, uma obra que não tem um vigia, então, na minha concepção, está abandonada. E, além de tudo, além de estar abandonada, palavras do secretário que esteve aqui presente, que a obra está condenada, por falta de fiscalização, por falta de capacidade de quem contratou a empresa para fazer a obra, por falta de planejamento. E quando as pessoas cobram a gente na rua, querendo saber o porquê de fazer um empréstimo numa agência de fomento de 2,5 milhões para construir um prédio, e a obra derruba-se o prédio existente, faz o empréstimo e a obra não sai, mal saiu do chão, a obra já está condenada. Alguém tem que pagar por isso. E esse requerimento nós vamos ouvir o outro lado, que até agora ouvimos o lado da prefeitura. Aí nós vamos ouvir o lado da AGRI, que é essa agência que fez esse empréstimo para o município para construir uma nova sede. Enquanto isso, a nossa saúde está aí capenga, não tem um analgésico, não tem um antitérmico, e esse dinheiro lá, que automaticamente o que já está lá já está perdido. Palavras do secretário. Então, esse requerimento só visa isso, saber
a real situação, por que essa obra está parada, abandonada e condenada. Continua a discussão. Senhor presidente, eu vou votar a favor, mas a minha vontade, na realidade, seria votar contra. Porque o secretário deixou tudo bem claro, a obra não está abandonada, a obra está paralisada. A responsabilidade técnica, tá, não é da AGRI, é da empresa que ganhou a licitação pública, né, deixou bem esclarecido, no outro dia, inclusive, nós estivemos na rádio, esclarecendo para a população, porque aqui acho que os vereadores tiveram a oportunidade de fazer as perguntas, e ele deixou bem claro, tecnicamente falando, eu acho que não tem mais o que se falar nessa obra, a responsabilidade... O som. Tem som? A responsabilidade é exclusiva da empresa. A empresa ela é responsável, nem tudo ali está perdido, o secretário deixou claro que fez, a base está pronta, muito bem feita, por sinal, aquela base ali, muito bem feita, nos níveis técnicos, critérios técnicos, e o que se condenou foi a solda. Aí a culpa, como o secretário disse aqui, a prefeitura está cobrando da empresa. Notificou a empresa tem um prazo para responder. São questões jurídicas, que infelizmente a gente não gostaria, mas aconteceu. A responsabilidade realmente é da empresa. Essa obra vai ser concluída, essa obra vai sair. E a gente continua aí, eu não sei, o vereador teve todas as oportunidades de perguntar, e agora perguntar a GRI, falar do valor, esse empréstimo é exclusivo para fazer esse determinado tipo de obra, ele não é para a saúde, senhor presidente, ele não é dinheiro do Estado, tem para a saúde, é para esse determinado tipo de modernização e construção de prédios públicos. Para isso o governo do Estado libera esse empréstimo a perder de vista um valor, um juro extremamente viável dentro do mercado. Ele deixou bem claro que a gente começa pagando 100 mil e termina pagando 20 mil daqui a algum tempo. É viável, o município precisa realmente, nós não podemos parar nessa história de esse prédio vai ficar para o resto da vida ali. Não. A história, senhores vereadores, ela é composta de três fatores: passado, presente e futuro. A gente não pode ficar num Pinheiral sonhando, pensando só no que era 20 anos atrás, quando o Pinheiral tinha 9 mil habitantes e aquele prédio comportava, aquele prédio que não tinha uma estrutura decente, já estava afundando. Laudos técnicos comprovam isso, foi dito pelo secretário. Então eu não vejo mais motivo para se falar mais em obra, né, prefeito? Pelo menos por parte dos vereadores, sendo que na semana passada eu convidei o secretário de Planejamento, ele deu todas as explicações técnicas. Isso é para continuar o lenga-lenga político nas ruas, para que possam tirar proveito politicamente da situação, de uma coisa que é boa para o município, que mexe realmente. Às vezes, senhor presidente, fica um sapo entalado na garganta, porque tiveram todas as oportunidades do mundo para fazer e não fizeram. E nesse governo nós estamos tentando fazer o máximo para poder modernizar o nosso município, dar uma melhor condição e qualidade de vida para a nossa população. Então, eu vou votar a favor, vereador Pedro Paulo, mas eu acho que Vossa Excelência teve todas as oportunidades de esclarecer com o secretário Jorge Merli. Perguntou, foi respondido, poderia ter participado também na Rádio Nova Visão do programa, ligar para lá, mas é isso aí. Nós vamos ficar nesse lenga-lenga político, já na disputa pré-eleitoral, até o dia das eleições, e nós estamos aí para isso mesmo. Entendeu? Da mesma forma que vem de um lado, a gente vai estar rebatendo e colocando a verdade nas ruas, porque dizem que uma mentira falada várias vezes, ela para o ouvido de alguns se torna uma verdade. Nós não acreditamos nisso. Da mesma forma que se fala, a gente vai para as ruas rebater e dizer que não tem nada a ver. O secretário esclareceu tudo isso aí, mas de qualquer forma, para dizer, para manter uma palavra minha aqui, que eu não votaria contra requerimento de vereador algum, não votaria contra requerimento nenhum dos senhores vereadores de pedido de informação. Por quê? Porque eu acho que é um direito da gente
tanto requerer informação, quanto convocar secretário, quanto trazer para essa casa esclarecimentos para que a população possa ter o verdadeiro e real conhecimento de causa. Então, meu voto é favorável com essa restrição, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, volto a afirmar, simplesmente porque vai estar escrito, vai estar assinado pela essa agência, certinho, porque um requerimento que foi feito, que o prefeito encaminhou as respostas para essa casa, não falava que a obra estava condenada. O prefeito não assinou embaixo que a obra estava condenada. Tinha problemas com a empresa contratada. E toda empresa contratada, a responsabilidade é de quem contratou. Se um dos senhores contrata um pedreiro para trabalhar na sua casa, a responsabilidade é do pedreiro. Mas é muito mais de quem contratou. E assim é. Eu não sei por que não quer dar as informações. Vários requerimentos lá parados sem informação. Vereador, dá uma partida. Eu acho o seguinte, necessidade mesmo, como eu já sempre disse, necessidade mesmo é educação, é saúde, é segurança, está lá as pessoas responsáveis pela fiscalização. São coisas de necessidade. Porque, na verdade, como eu sempre disse, eu acho que embelezar é depois. Por enquanto, eu acho que tinha que atender a educação, a saúde, como já citei. E isso aí é depois. Eu não votei a favor dessa prefeitura e não me arrependo. Porque aquela funcionava muito bem, atendia todas as pessoas. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 037/2016, Ivanildo Isabel Pedrosa, vereador com assento nessa Casa Legislativa e constitucional negativas que são inerentes, requer a mesa diretora dessa colegiada da Casa, ouvido do plenário, que seja convocado nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 230 do Regimento Interno, o excelentíssimo senhor secretário municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, a fim de que preste esclarecimentos ao Poder Legislativo sobre as obras do Parque Fluvial. Justificativa. A presente proposição visa colocar um ponto final no disse-me-disse a respeito da obra do Parque Fluvial, a qual já foi objeto do requerimento número 055/2015, de autoria do vereador Pedro Paulo Rodrigues Santana, e requerimento número 002/2016, de autoria do vereador Felipe Vieira da Silva, somando as diversas discussões no plenário desta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Pinheiral, 18 de abril de 2016, Ivanildo Silvestre Pedrosa, vereador. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz um requerimento um tempo atrás aqui, um dos poucos que foi respondido pelo chefe do Poder Executivo. Esse ele assinou embaixo que naquela obra do tal Parque Fluvial ali já tinha sido gasto 2,5 milhões. Então, já que se gastou 2,5 milhões ali, não tem mais o que explicar, não tem o porquê. O secretário vem aqui explicar como que gastou 2,5 milhões num aterro ali. Meu voto vai ser contrário a esse requerimento. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui solicitar, senhor presidente, a aprovação desse requerimento para que nós possamos realmente sair do debate político e partir para um debate técnico. E quem pode responder tecnicamente é o secretário do Meio Ambiente, em relação ao parque que está sendo construído na entrada da nossa cidade. Um parque muito bonito, por sinal. Tipos de questionamentos como esse do vereador Pedro Paulo serão esclarecidos com a presença do secretário nessa casa. Acho uma coisa boa que o governo vem fazendo, colocando o seu secretariado à disposição dessa Casa de Leis. Pouquíssimos municípios isso acontece, da gente estar trazendo a Casa de Leis, a Casa Legislativa, o secretário para dar justificativa, explicações. Nós temos trabalhado também, além da justificativa dada aqui, que a população não pode se manifestar e perguntar. Nós estamos indo à rádio comunitária no outro dia, para que a população também possa fazer os seus questionamentos, as suas perguntas, as suas críticas. E então, eu solicito aos senhores, para que a gente não leve
para o debate político. Sei que é um momento pré-eleitoral, a campanha praticamente já começou, mas eu solicito aos senhores que votem a favor desse requerimento para que não possamos cair mais nisso, porque o secretário esteve aqui e respondeu, o secretário de Planejamento, sobre a obra da Prefeitura, respondeu todas as perguntas, inclusive se colocou à disposição dos senhores vereadores, e hoje eu aprovo nessa casa um requerimento à AGRI do nobre colega Pedro Paulo também, para que possa também ter as suas informações lá. Não vejo por que não votar no requerimento de um colega querendo saber informações ou querendo trazer a esta casa secretários para que possam dar esclarecimentos aos senhores vereadores e também dar esclarecimento ao público que se fizer presente nesse plenário e no outro dia na rádio comunitária da cidade. Então eu solicito aos senhores que votem a favor desse requerimento aí, para que todas as dúvidas como essa do nobre colega Pedro Paulo, que quanto já foi gasto lá, possam ser esclarecidas. Então, conversando com o prefeito Arimateia, no qual sou o líder nessa casa, ele colocou à disposição dessa casa todos os secretários para que possa vir aqui esclarecer as dúvidas, qualquer tipo de dúvida, ouvir as críticas, ouvir as sugestões dos senhores. Então, peço a aprovação desse requerimento aí por parte dessa Casa de Leis, que nunca se furtou, raras vezes reprovou requerimentos aqui, a não ser o meu, que foi também político, mas esse não é político, isso aí é um requerimento extremamente técnico, para que a gente possa tirar dúvidas desse parque que vai ficar muito bonito e vai orgulhar muito a população de Pinheiral que está sendo construído ali na entrada do Parque Maíra. Continua a discussão. Presidente, muito me preocupa a fala do líder de governo quando ele fala que o governo municipal, o prefeito, colocou seus secretários à disposição da Câmara. Quando nós sabemos que é papel do vereador a fiscalização e os secretários são obrigados a vir aqui a partir do momento que são convocados. Isso é a prerrogativa da Câmara e faz parte das obrigações do cargo de secretário municipal. Então, não é uma bondade do governo, muito pelo contrário, ele não tem como fugir desse tipo de fiscalização. Diferente do convite que foi feito ao Jorge Mellen, ao secretário, que não foi uma convocação, foi o convite claramente destinado a uma pessoa que é competente na arte da fala, que conhece o processo bem, mas que não é o executor. Quando o Jorge Mellen estava aqui, o secretário de Planejamento, eu questionei o porquê não do secretário de Obras estar aqui presente, porque ele que é o responsável pela execução de toda e qualquer obra no município, mesmo que haja uma comissão especial, que foi isso que o Jorge falou e que já era do meu conhecimento, onde ele preside. Porque, se for assim, a gente traz o prefeito aqui, que é responsável por tudo. Então, não, o prefeito pode vir a partir do momento que ele queira. O prefeito não pode ser convocado, mas pode sim falar aqui. Eu acho que está aberto a todo momento. Não é esse o motivo, até porque já esteve até aqui na abertura de alguns trabalhos, mas não vou entrar em discussão com o senhor. A minha preocupação é essa. Primeiro, a tentativa de maquiar algumas informações. Quando o assunto for o Parque Fluvial, a Secretaria de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Rural, foi ela que começou o processo, mas a execução da obra, mais uma vez falando, todos nós sabemos quem foi o secretário que tocou aquilo lá e não foi o secretário de Ambiente. Então, eu peço até para o líder de governo ampliar, eu vou votar favorável, independente de qualquer coisa, eu acredito na transparência acima de tudo, só que eu gostaria até de solicitar ao líder de governo para ampliar esse pedido para o secretário de obras também estar nesse mesmo dia. Tudo que tiver a ver com obra, o secretário de obra tem que estar presente. Eu acho que esse é o melhor caminho para esclarecer de vez e não só dar uma palestra aqui para a população falar o que quer e sabendo que, tecnicamente, quem conhece é quem fez o projeto. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, boa noite, vereadores, público presente.
Com toda a consideração sua, vereador Pedrosa, eu vou votar contra esse requerimento, porque o plenário da Câmara, eu tenho a impressão que está virando um palanque de representantes do governo, do executivo aqui. E essa casa não é palanque de executivo, não. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu também voto contra e dizer o vereador, aí sim, aí é fazer política. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. 4-4. Neste caso, vereador, eu vou votar contra. Não vai vir mais secretário fazer palestra aqui, não. Com certeza não. Foi reprovado seu requerimento. Requerimento no 038/2016. Rivalino Isabel Pedrosa, vereador Constantino está acolhendo a casa com consonâncias prerrogativas que são inerentes. Requer a mesa diretora ouvido do outro plenário que seja encaminhado correspondente legislativo ao Instituto Estadual do Ambiente. INEA, solicitando cópia do inteiro teor dos processos, número 07/102.378/2008 e número 07/508.507/2010 e número 07/002.08671/2014. Justificativa. Trata-se de aferição em loco para liberações ambientais relacionadas a cerca de 5 empresas, as quais estão localizadas na rua 28 de Julho, bairro Parque Maíra, no município de Pinheiral, RJ. Inclusive, os processos estão inclusos dentro do objeto do inquérito civil, em trâmite na promotoria de tutela coletiva no núcleo de Barra do Piraí. Lembro, a localidade é beneficiada com incentivos fiscais estaduais e municipais. Então, é interesse do município que a exigência do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, sejam cumpridas. Portanto, para que o município de Pinheiral possa intervir, agilizar e promover a legalização das instalações, bem como a regularização das pendências ambientais das empresas existentes na localidade, é imperioso a cópia do inteiro teor dos referidos processos. Câmara Municipal de Pinheiral, 18 de abril de 2016, Rivalino Isabel Pedrosa, vereador. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, faço esse requerimento, senhor presidente, no intuito de poder colaborar com o procedimento de legalização daquelas empresas instaladas ali em frente ao posto Mega. São 5 empresas que eu estou simplesmente com esse requerimento pedindo os processos que já estão lá há algum tempo, para ver em que sentido o município pode interagir com os empresários e com o INEA no sentido de resolver aquela situação para que as empresas possam realmente ter a sua licença de operação, todas elas, para que se possa realmente resolver uma questão com o Ministério Público em relação a uma área de demarcação, em relação a um córrego que já foi constatado que não é um córrego, mas o processo é atravancado, o processo não anda. E então, eu peço aos senhores aí que nos ajudem, porque ajudando realmente as indústrias do município que querem se instalar, nós estaremos ajudando o nosso município, estaremos ajudando a nossa cidade, os nossos jovens que precisam de ter acesso ao seu primeiro emprego, estaremos ajudando o município na questão do aumento da arrecadação para realmente se investir mais nas questões de saúde, segurança e por aí, educação. Então, peço aprovação. O intuito é só ter os processos para que possamos, junto com os empresários, achar um caminho para a resolução definitiva dessa questão relativa lá ao INEA. Continua a discussão. Obrigado, presidente. Bom, votarei favorável a esse requerimento, como todos os projetos de lei, qualquer tipo de processo legislativo que passa nessa casa, de apoio às indústrias de Pinheiral, ao desenvolvimento da cidade. Porém, muito me preocupa que essa não está sendo uma via de mão dupla, vereador. Não está sendo uma via de mão dupla.
No primeiro projeto de lei meu aprovado nessa casa, de muitos, foi a lei do primeiro emprego, onde toda empresa que recebesse qualquer tipo de benefício da prefeitura tivesse a obrigação de destinar 10% das suas vagas para o primeiro emprego. Isso é lei municipal e nunca foi cumprido aqui. O papel da Câmara Municipal é legislar, criar lei, e do Executivo é fazer valer. E eu vejo isso, nós sempre dando incentivos ao empresariado, às indústrias, principalmente, ao desenvolvimento, mas isso não se transforma em benefício social, muitas vezes, para a nossa cidade. Né? Então, acho que a gente tem que estar atento a isso. Obviamente, vou votar favorável, porque gera emprego, gera renda, mas o benefício social está me faltando enxergar. E fazer cumprir uma lei é obrigação do Executivo, e que essa não é a primeira, muitas leis não estão sendo cumpridas, mas essa, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço essa cobrança, e o senhor sabe disso. Então, junto com esse meu voto favorável, eu peço que o senhor, líder de governo, e o vereador Toró, líder do partido do prefeito, possa levar para conhecimento do Executivo essa reivindicação nossa, porque eu espero muito que a prefeitura e o prefeito estejam do lado desses jovens que muito precisam do emprego e não estão tendo oportunidade nem com uma lei aprovada nesse município. Obrigado. Continua a instrução. Em votação, os vereadores que aprovam nessa comissão. Aprovado por 8 votos a 0. Tribuna, o vereador Felipe, você tem 10 minutos. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje eu não poderia deixar de comentar sobre a votação de ontem, que foi um dia histórico, né, para o Brasil. E hoje vou falar independente do posicionamento político de cada um, porque esse processo todo se tornou um grande fla-flu e as pessoas pararam de enxergar a longo prazo e passaram a criar abismos em vez de pontes entre a política, né? Uma coisa me deixou bem clara na votação de ontem, que foi o despreparo de muitos parlamentares, de muitos deputados ali eleitos pelo povo, e a Câmara Federal não deixa de ser um espelho da população. O despreparo, a vontade de aparecer, em vez de estar preocupado com que se votava, eles estavam preocupados com os 15, 30 segundos na Rede Globo e nos demais canais de comunicação que estavam transmitindo aquilo ao vivo. Né? Colocando filho para votar, aprovando e defendendo ditadura militar, mandando beijo para tia, para sobrinho, enfim, se perdeu totalmente a civilidade. Né? E o que me deixa claro é que falta muito a formação política dos nossos jovens, faltam demais o conhecimento da importância do mandato, qualquer mandato que seja, o mandato de presidente da República, mas o mandato de vereador, o mandato de deputado estadual e federal, isso me preocupou demais. O que nós conseguimos ver hoje são pessoas tomando lado. O deputado votou favorável, quem é contra fala que, não, esse deputado eu não voto mais. O deputado votou contra, quem é a favor fala, não voto mais nesse deputado. Mal sabe a população que mais de 500 proposições importantes se passam na Câmara Federal durante os 4 anos de mandato. Isso acontece com a gente também. Muitas vezes, você votou favorável a uma coisa, contra outra. A população muitas vezes pega uma votação e generaliza como se fosse a última do mundo. Né? Cada deputado, cada vereador tem posicionamentos de acordo com a vivência do que eles estão vendo, do que eles acreditam. E a população tem que estar atenta, eu acredito, e essa é a parcela de culpa da população nesse processo, tem que estar atenta durante os 4 anos, durante o mandato inteiro dos parlamentares, e não só quando a Globo transmite, por exemplo. Então, me preocupou demais e eu não poderia deixar de falar aqui, sem querer tomar partido, que eu acho que isso já foi tomado. A maioria dos deputados que representam a população votou pelo acolhimento do impeachment. E tinha deputado, logo depois que passou dos 342 votos, comemorando a queda da presidente, sabendo que ainda há um longo processo,
ou não sabendo, né, os deputados não sabiam muitas vezes o que estava votando, achavam que já era o impeachment final e que ia tirar. Então, essa falta de conhecimento é um reflexo da população, da forma com que a população vota. Né? Para finalizar o absurdo, teve deputado soltando confete e serpentina no momento do voto, fantasiado de Superman, sei lá. Então, é cômico, mas na verdade é trágico, né, para o Brasil isso. E eu queria pontuar isso, não poderia deixar passar isso daqui hoje. Outro assunto que quero trazer durante minha fala é, mais uma vez, cobrar a Prefeitura de Pinheiral no caso da saúde da Cruz Vermelha. Toda sessão, como falei, vou continuar martelando. Foi pago mais aqueles 35 mil e o secretário não dá mais sinal de vida. O secretário não responde mais mensagens, não atende meus telefonemas e fica difícil qualquer tipo de diálogo quando uma das partes se omite da situação. Então, nós vamos cobrar que a dívida é de R$500 mil, existem fornecedores e principalmente as funcionárias que trabalharam, que tiveram seus filhos e ainda falta muito a receber. Mais uma vez vou bater nessa tecla e cobrar a atitude quanto a isso. Em relação à juventude, vou continuar cobrando a liberação que essa casa aprovou da subvenção para o jiu-jitsu. Muitos jovens continuam na rua, podendo já estar fazendo as aulas de jiu-jitsu que a Associação Regional montou e que até hoje não recebeu o recurso que essa Câmara, por 2 anos consecutivos, aprovou. Aí, quando o vereador Felipe faz emenda, diminui o poder de remanejamento do prefeito, do orçamento, aí o vereador está errado. Mesmo... Não sobrou não. Fala no microfone, porque se for para a gente debater, eu estou disposto a isso. Tudo bem. Mas se quiser uma parte, à vontade para falar sobre isso. Porque mesmo a gente limitando o poder de remanejamento da prefeitura, a prefeitura ainda tira verba da onde não tem que tirar. E a gente, como parlamentar, nós vereadores, nos sentimos muitas vezes impotentes em relação a isso. Muito me preocupa. E deixar aqui, agradecer também a presença dos MCs aqui da cidade, Juninho e Del, que nós estamos organizando um festival de funk consciente. A ideia é tirar esse paradigma que o funk é feito por bandido, é feito por quem não presta, e nós temos que mudar isso, porque muitas vezes nessa casa já foi motivo de debate também sobre essa luta de classes e que não deve haver. O funk também tira jovens das drogas, também é um apoio é só saber usar, é um apoio na questão social e nós estamos dispostos a mostrar isso para a sociedade. Finalizar mais uma cobrança, que o prefeito sancione o projeto de lei de minha autoria, aprovado por essa casa, sobre a ocupação dos espaços públicos. Né? Já passou demais o prazo, como todos os outros projetos de lei de minha autoria principalmente, que o prefeito simplesmente engaveta e automaticamente é sancionado. Mas que ele tenha a hombridade de sancionar e dividir esse bônus, né? Porque a população, os jovens, os pagodeiros, os funkeiros e todas as classes artísticas da cidade estão ansiosos para que o prefeito sancione esse projeto de lei e a gente possa ocupar da melhor maneira possível os espaços públicos da cidade. Boa noite, obrigado, presidente. Vereador Pedrosa, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, agradecer aos senhores a aprovação de um requerimento 038 em relação ali ao polo industrial, às empresas. Dizer também, senhor presidente, do meu sentimento de tristeza ao ver mais uma vez um requerimento meu reprovado nessa casa, mais uma vez. A gente quer dar transparência às atividades, às coisas que são públicas, e eu me sinto muito triste, eu que estou há tanto tempo na política, já militei algumas vezes, já trabalhamos, senhor presidente, juntos, em outra gestão, eu como presidente, Vossa Excelência como presidente,
e a gente se sente assim um pouco frustrado em ter um requerimento que a gente quer convocar um secretário para dar esclarecimento e a Câmara reprova esse requerimento, dizendo com argumento de que o vereador que fez o requerimento está querendo fazer palanque político. Não estou querendo fazer palanque político. Nós não queremos fazer palanque político com isso. Por quê? O secretário vindo nessa casa, os senhores vereadores, vossas excelências, têm a oportunidade de perguntar, frente a frente, fazer as suas colocações, fazer as suas perguntas, e isso me deixa realmente muito triste. Já posso entender hoje qual vai ser realmente o tom da música que nós vamos ter que tocar nesse período pré-eleitoral. As coisas, a gente tenta resolver as coisas tecnicamente e alguns distorcem e entendem a seu bel prazer da forma que querem. Porque, vereador Felipe, nós sabemos, todos nós sabemos, que existem verbas para a saúde, para a educação, para o parque fluvial, para a construção e modernização. Cabe ao executivo, ao gestor, sair do seu município e buscá-las. Aí chega o prefeito, nosso município, na capital, e vira lá um secretário e fala: olha, prefeito, nós temos uma verba para você construir um parque. Prefeito, os senhores acham que deveriam recusar a verba para o parque? Se é só para o parque, porque as verbas da saúde, elas têm vindo. Só uma parte, vereador. Vai. A verba, porque eu não consigo... Tá, baixo. Meu não tempo, consigo... o presidente hoje, pelo visto, não vai me dar. Não, eu peço até o presidente, se for o caso, mas eu não consigo. Seu tempo está correndo, vereador. A verba do parque fluvial é a verba do FECAM. Não é para o parque fluvial, é para qualquer tipo de desenvolvimento urbano. Por exemplo, a verba do FECAM poderia ter sido utilizada no Varjão. E essa é a nossa colocação. Obviamente que a verba do FECAM não pode ir para a saúde, mas nós sabemos, tem outros vereador, tipos de prioridade. Nós sabemos. Eu tenho meu tempo, vereador, não perdeu tempo, meu tempo. Nós sabemos que o Varjão não fica em menos de 12 milhões. 20 milhões. O parque fluvial está não lançado fica em 45 milhões. Veja bem, nós sabemos. Não adianta a gente fazer palanque político aqui, não. Não, é para essa falar obra do Varjão... Ó, se os dois falar junto... Alô. Essa obra do Varjão, senhores vereadores, ela já foi prometida várias e várias vezes. Foi prometida pelo governador Sérgio Cabral, não foi cumprida. Foi prometida pelo governador Pezão, também não foi cumprida. Foi prometida na gestão passada, aonde a gestão que muitos dos senhores participaram, colocaram suas manilhas lá no Varjão para poder iludibriar aquela população, que não é boba não é boba, e sabiam que a obra não sairia, porque ali não tinha como fazer aquela obra. Colocaram as manilhas pensando que iriam ganhar as eleições, e perderam as eleições. Nós aproveitamos o governo Arimateia, aquelas manilhas, e fizemos 3 ruas lá no bairro das Palmeiras. Demos realmente o destino que aquele material precisava ser dado. Então, nós sabemos disso. Não adianta eu vir para cá toda semana escutar dos senhores essa relação de verba para cá, da verba da prefeitura, tocar sempre nesse assunto. Essa prefeitura foi esclarecida. O secretário esteve aqui. Quem teve a oportunidade de perguntar, perguntou. Tá? Ele esteve aqui à disposição de todos. Eu fico muito aborrecido mesmo. Começou o jogo, começou a campanha eleitoral, pré-eleitoral. Tenho certeza que começou. Por quê? Porque os senhores reprovaram uma casa de leis,
a oportunidade da população vir aqui e saber o que está acontecendo, não é? Nós queremos mostrar. Quando eu digo que o governo que eu represento é um governo transparente, é porque ele quer mostrar, quer ser perguntado, quer ser questionado. E para isso o prefeito de Arimateia liberou os secretários para vir aqui. Eu me surpreende muito ter o meu segundo requerimento reprovado, senhor presidente. Outro eu fiz... perfeitamente. Para o senhor, vou dar uma parte. O senhor é gente boa. Vai lá. Caro colega, eu votei contra o requerimento porque acho que secretário vem aqui e não resolve nada. Aquilo ali só é palanque político do Arimateia. Então, não adianta ele vir aqui e ficar com nhenhenhê numa obra que falaram que já se gastou 2,5 milhões lá no Parque Fluvial. Uma obra que qualquer um de nós aqui que não é engenheiro, sabemos que com 500 mil faz aquela terraplanagem da sua... Eu acho que teve o voto de Vossa Excelência naquela obra lá, não teve? Vossa Excelência aprovou. Enquanto estava conosco, sendo atendido pelo governo em suas indicações, Vossa Excelência votou e aprovou aquela obra também. Entendeu? Porque é coisa boa para o município. Achei que era um negócio sério. Se falar os dois, vou cortar a palavra. Então, senhor presidente, fico muito triste. Já é o segundo requerimento que faço nessa casa, que é reprovado. Isso não acontece, senhores vereadores, na nossa região e municípios vizinhos. Pelo contrário, eles tentam trazer e não tem voto para convocar. Município Volta Redonda, município Barra Mansa, Piraí, os municípios vizinhos. Nós estamos trabalhando na contramão. E isso eu vou ter que divulgar. Já que é para fazer política, vamos partir para fazer política. E isso não vai me impedir de estar pedindo um espaço na rádio para que a gente possa estar levando o secretário. E então, já que os senhores não tem dúvida nenhuma, acho que quem não quer esclarecimento, porque não tem dúvida. Espero que depois, que é um direito, sei que é um direito de Vossa Excelência, também não venham questionar. Porque a oportunidade é essa. A oportunidade é essa. Nós temos a oportunidade de trazer e não estamos trazendo. Quero falar também, senhor presidente, como sempre, esse governo, nosso governo que foi eleito e que representa hoje a nossa população, nós estaremos inaugurando a maternidade. Ao contrário do que foi falado. A maternidade, vereador Luiz, o senhor é da saúde... Vereador, o senhor tem 1 minuto para concluir. O senhor não vai descontar nada? Não. Então, tá bom. Tá certo. Tá certo, senhor presidente. Você deu a sua parte, todo vereador, conta no seu tempo. Tenho por Vossa Excelência um profundo carinho e respeito. Eu sei disso. Vossa Excelência sabe disso. Eu sei disso. Vossa Excelência sabe. Nós vamos inaugurar a nossa maternidade. Não sei se o vereador teve a oportunidade de ver. Porque eu comunico aqui, senhores. Toda semana eu comunico. Olha, tem obra. Vão lá para dar uma olhadinha. Vão lá olhar. Fiscalizem de perto. Vá lá na maternidade olhar. Porque teve vereador nessa casa que falou que nós iríamos acabar com a maternidade. E é ao contrário. Isso é maldade. Isso é uma coisa maldosa, não é? Eu ia falar até uma bobagem aqui. Mas não se faz política dessa forma. Nós, desse governo, do prefeito de Arimateia, não fazemos política com irresponsabilidade, jogando para a plateia ouvir. Então a maternidade está lá. Senhores, fiscalizem, vejam. Vão aos postos de saúde ver se não tem médico 40 horas funcionando. Tem médico nos 3 módulos que foram inaugurados. No mais, eu agradeço. Extremamente político, Vossa Excelência sabe, do carinho e do respeito que tem por Vossa Excelência, mas quero dizer, senhor presidente, que daqui para frente, quando for para se tocar, para se fazer política, nós estaremos aí também para poder fazer a nossa. Muito obrigado aí. Pela ordem, presidente, fui citado nominalmente, não pude terminar de fazer a defesa. É possível? Vai. Bom, deixar claro que o que o vereador falou da verba carimbada para o Parque Fluvial não é para o Parque Fluvial, uma verba do FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. E foi uma...
e foi uma oportunidade, o prefeito escolheu pelo Parque Fluvial, em contrapartida das obras do Varjão, que seriam pela metade do preço. Então, deixar claro isso e dar a palavra aqui para o Pedro Paulo, que parece que está bem recheado de informações. Vereador Pedro Paulo, você tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, quem dera se isso aqui fosse as informações que eu tanto peço e vocês aprovam meus requerimentos aqui e eu não tenho retorno. Quando o vereador fala que ficou triste porque foi reprovado um requerimento, eu acho bem mais triste, bem pior, quando é aprovado um requerimento e o chefe do executivo não cumpre com seu papel, não respeita a lei orgânica, que é de responder ao requerimento do vereador. A última resposta que eu tive foi pela metade, quando eu pedi o processo licitatório daquela revista de autopromoção do prefeito. Ele respondeu que tinha sido gasto 16 mil e poucos reais com 9.500 exemplares da revista, mas não poderia encaminhar para mim todo o processo licitatório por falta de material, falta de papel. E hoje eu vou pedir ao senhor presidente que amanhã peça um funcionário da Câmara que encaminhe isso para a Prefeitura. Eu comprei hoje do meu bolso um pouco de papel. Quem sabe agora, com essas folhas lá, ele dá o retorno do meu requerimento. E senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a nota fiscal está aqui no meu CPF, não é material da Câmara não, tá? Eu sei disso. Eu comprei, está aqui a nota fiscal. Quem sabe, agora eu vou obter pelo menos os 2 primeiros requerimentos, quando eu pedi 2 folhas de pagamento daqueles meses, e o que era gasto com RPA, a farra do RPA no nosso município. Ou seja, brincando mais uma vez com dinheiro público. Quando fala assim, a maternidade vai ser inaugurada, eu acho que já está passando da hora. O que a gente tem visto, nossas gestantes, nossos futuros munícipes, que são essas crianças que estão vindo aí, sofrer hoje, sofrer antes de nascer. E eu fico com o pé atrás, porque muitas vezes foi dito aqui nesta casa que a sede da prefeitura, a nova sede da prefeitura seria inaugurada agora, daqui uns dias, no próximo aniversário da cidade. Muitas vezes dito aqui. E o que acontece? Cadê a obra? Cadê a inauguração? E quando eu faço o requerimento e não vem a resposta, com certeza tem alguma coisa para se esconder. Porque se não tivesse, porque não são todos requerimentos, alguns vêm, outros não. A última desculpa foi falta de papel. Está aqui o papel. Vamos esperar a resposta. Que vergonha, vereador. Vergonha, prefeitura. Peço encarecidamente, senhor presidente, amanhã peço um funcionário da Câmara que envie isso lá. Quem sabe nós vamos, pelo menos a lei orgânica desse município vai ser respeitada pelo chefe do executivo. Vou pedir para o líder do governo levar esse papel na prefeitura. Não, senhor presidente, eu não sou garoto de recado do vereador Pedro Paulo, muito menos empregado dele para fazer isso. Acho que não, ele que pega e leve. Não, já. Se ele está doando. Eu ia perguntar se não era da Faetec, mas ele já mostrou a nota fiscal. A nota fiscal está aqui. Se falar os dois, não fala nenhum. Está aqui a nota fiscal. Ah, que bom. Está aqui a nota fiscal. Manda ajuda, qual, vereador? Senhor presidente, é triste. É triste hoje quando o nobre colega aqui falou da falta de preparo ou despreparo de alguns deputados. Aqui nesta casa também tem o despreparo, essa resposta que o senhor acabou. Jamais pediria um nobre colega, Pedrosa, para levar. E não vou pôr meus pés dentro da prefeitura. Hoje eu tenho medo de passar dentro daquela prefeitura. Eu tenho medo de pegar o vírus da corrupção desse PT, o que está causando em Pinheiral e no Brasil inteiro. Não vou.
Várias vezes ele mandou resposta do requerimento aqui, que está lá no gabinete dele à minha disposição. Eu não sei por que ele quer tanto me ver dentro do gabinete dele. Vou não. Se a lei orgânica diz, se a lei orgânica é uma lei, que ele tem a obrigação de mandar tudo que for aprovado em requerimento para esta casa, e ele não manda, por que eu tenho que ir lá? Não vou não. Então, ontem, o que nós vimos ontem, concordo com um amigo, muitos deputados preparados, mas o que nós vimos ontem acontecendo no país, é uma nova história que está surgindo no país. Quem aprovou aquilo lá ontem não foi os deputados, não, foi a pressão popular, foram as ruas. Aqueles deputados só ouviram as ruas, porque ninguém aguenta mais esse PT. Ninguém aguenta mais esse PT. Então, ontem foi a voz do povo, que aqueles 300 e poucos votos a favor do processo de impeachment. E no Senado vai acontecer a mesma coisa, porque a pressão popular está muito grande. Então, senhor presidente, senhores vereadores, quando fala em mentira, fala que o chefe do executivo que promete cumpre nada, cumpre nada. Tanto não cumpre que está aí. Cadê a obra que ia ser inaugurada no aniversário da cidade? Cadê a passagem a R$1? Eu vou cansar de falar isso aqui. Cadê a passagem a R$1? Fala-se tanto da época dos militares, da época da ditadura, do coronel, e hoje o prefeito usa da mesma forma, a mesma tática quando pega um funcionário, Dixon, me dá a chave do departamento e nesse departamento você não entra mais com o dedo em riste. Isso não é ditadura, não? Isso não é ser coronel, não? Um funcionário estatutário, que ele vai embora no final do ano, mas o funcionário vai continuar aí, até aposentar se não arrumar um emprego melhor. Eu vou dar uma parte aqui para o meu amigo Felipe. Até era num contexto anterior, um pouco antes que você estava falando, também fui responder a um requerimento da prefeitura, no qual me mandaram um bolo de informativo oficial, informativos esses que a gente tem hábito de ler, então não seria a resposta adequada, né? E eu aproveitei a oportunidade do secretário de Planejamento aqui na sessão passada para dar aquele calhamaço de jornais para ele e pedir para que ele passe ao prefeito uma resposta mais digna a essa Câmara Municipal, o mesmo tipo de resposta que ele encaminharia para o Tribunal de Contas, que faz uma função auxiliar da nossa Câmara. Então, acho que a gente está num patamar de fiscalização mais aprimorado para ele mandar um calhamaço de jornais. Então, parabéns pela atitude, porque aquele último requerimento que lhe foi enviado realmente foi de uma falta de respeito muito grande do Executivo para conosco aqui, Legislativo Municipal. Então, só para concluir, senhor presidente, senhores vereadores, isso aqui é muito triste mesmo. O vereador faz um requerimento, é aprovado, dentro da lei orgânica, dentro do regimento interno desta casa, e o prefeito dá as costas para a Câmara, para a cidade. Isso não é o papel de quem quer ver o bem da cidade. Isso não é o papel do verdadeiro chefe do Executivo. Isso é papel de quem tem alguma coisa para esconder e está escondendo. Mas nós vamos chegar lá. Quando eu falo do RPA, o que tem de tão grave para não dar essas informações? Se o dinheiro é público, se todos vocês, todos nós temos o direito de saber como está sendo gasto o dinheiro. Aí esconde as informações. Perseguição de funcionário, ditadura. Quando fala assim, o empréstimo do prédio da prefeitura vai começar X, quando terminar vai estar lá embaixo, mas esquece que já está quase, se não me engano, 2 anos já pagando aluguel de um prédio aqui, um aluguel em torno de R$5.000, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo gasto na saúde, comprando um analgésico, um antitérmico, um remédio para diabetes. Esse remédio de pressão que o Luiz sabe falar melhor que eu, que sistematicamente a pessoa tem que tomar isso diariamente. Hoje foi lido aí
um remanejamento de uma verba de 60 mil reais para adequação e equipamento da promoção social. Por que não faz esse remanejamento para a saúde? Pelo menos esses 60 mil reais fica lá em compra de medicamento. Esses dias teve dentista que não pôde trabalhar porque não tinha uma luva. O dentista chegou sem a luva, eu não trabalho. Aí, quando a gente faz essa denúncia aqui, vem o líder do PT falar que é política porque é ano de eleição. Eu acho que, mais ainda, obrigação do prefeito seria colocar a luva, os medicamentos, dar condições de trabalho para o profissional que está lá. Aí ele estaria fazendo uma política séria, a política do bom administrador. Mas ponto chegou o nosso Pinheiral. O profissional, o dentista, chega para trabalhar e não tem uma luva para ele trabalhar, ele não atende ninguém, pessoas com dor de dente, pessoas precisando, e o profissional está certo. É dentro das normas de segurança do trabalho dele aquela luva. É o básico, é o mínimo que o executivo podia oferecer. Uma luva para o profissional trabalhar. E agora falar que a gente denunciando essa pouca vergonha que hoje acontece dentro do nosso município é porque é ano de eleição? Então, o que eu tenho a dizer é só isso hoje, senhor presidente. E eu fico muito triste quando eu não posso dar retorno para as pessoas que me cobram na rua. Pedro Paulo, isso assim está sendo gasto como? E é nossa obrigação saber para responder às pessoas, saber para falar para as pessoas realmente o que está acontecendo. E nós não temos esse direito. Agora vamos ver qual vai ser a próxima desculpa. O papel está aqui. Vereador Fadu, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente. Eu quero parabenizar hoje o povo brasileiro, nós, pelo exemplo de brasilidade que deram os deputados ontem em Brasília. Ficava de um lado o PT dizendo que ia ganhar, do outro lado, o outro lado dizendo que ia ganhar. E eu sentei na frente da televisão e não saí enquanto não acabou. Falei, eu quero ver essa facção do PT hoje para o inferno. Porque chega de mentira, chega de atraso no nosso país. Então quem saiu ganhando foi o povo, foi a nação, foi o Brasil. Eu espero que agora o Senado ande o mais rápido possível, porque o Brasil está ingovernável. O Brasil não tem... Quem é o presidente do Brasil hoje? Ninguém sabe. Dilma, não, eu acho que não é mais. Ele ainda não assumiu. O outro não pode, o outro não pode. Como é que vai ficar um país do tamanho do nosso, com a responsabilidade que tem, sem um presidente para dar suporte à nação? Como é que ficam os empresários? Como é que fica o povo? Então, hoje, essa minha fala, um pouco é para isso, para dar o exemplo de brasilidade que deram ontem os deputados. Seja falando que ia mandar recado para o papai, para a mamãe, para o filho, não interessa. O recado deram lá, sim, 367 contra 137. Foi um coro total. E agora espero que no Senado seja um coro maior ainda. Só me dar uma parte depois, no finalzinho? Pode falar. Muito me preocupa, vereador. Acho que tem que ser respeitado, né? O voto lá do plenário tem que ser respeitado. Muito me preocupa quando se fala em partido, Vossas Excelências falam com todo... Alguns com convicção, chamam de facção, chamam disso, chamam daquilo. Você vê um julgador, um presidente de uma Câmara, julgando um homem que tem 1 milhão de processo e que é do PMDB, e que todo o PMDB está enrolado, todo o PMDB está no mesmo saco, não é? E querendo aí dizer que só o PT que tem... Não, espera aí. Existem as boas pessoas e as más pessoas em todo partido, vereador.
Como poderia citar, não vou tomar muito tempo de Vossa Excelência, não. O partido do vereador Pedro Paulo, por exemplo, o PP. Se pegar na lista, é o partido mais corrupto que tem maior número de deputados corruptos, é o partido do PP. E o PMDB vem logo em seguida, com os presidentes da Câmara, do Senado e muitos aí. Vai chegar para todo mundo. Eu acho que tem que se fazer uma limpa mesmo. Obrigado pela parte, vereador. Eu acho que quem deve tem que pagar. Seja do PT, PMDB, PP, qualquer um. Tem que pagar. Corrupto na nossa nação, eu acho que deve ser extinto. Porque senão quem paga é o povo. É promessas, é mentira, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, porque você vê aqueles canos da Petrobras saindo aquela porção de dólar, assim, que beleza é aquilo. Isso é no governo do PT. Isso aí quem manda no Brasil hoje, até hoje, era o PT. Espero que daqui para frente, seja quem for, qualquer um que entrar lá, eu, você, qualquer um do povo, ou qualquer um de nós aqui, eu acho que não vai fazer esse feio que fizeram. Então, isso aí já falei. Eu quero falar agora, outra vez, sobre o trevo, que eu já fiz a indicação e já fiz requerimento da entrada do Sobradinho, que vai dar acidente lá. Está aqui o vereador do meu lado, depois ele pode falar, que ele ontem passou um aperto ali. Então, não é caso de brincadeira, não, é caso de salvar vidas. Que eu não posso conceber que vou colocar um quebra-mola de lá e outro de cá, e fazer uma giratória com aqueles tijolinhos amarelos que gastam tanto dinheiro assim. Será que uma vida vale menos do que a porcaria que vai ser gasto lá? Então eu já te pedi uma vez, agora vou pedir vocês dois, o líder e o outro líder. São todos dois líderes. Então, eu quero falar... Uma parte, pode, vereador. pode. Por que o senhor mesmo não vai lá no prefeito, como o senhor ia? Não. A indicação que a gente faz, Fala um de cada vez. e ele atender. Ou então falar, não posso ser atendido. Agora chega lá, se é do FADU ou se é de um outro que é contra, gaveta. Também, da vereadora Teca. Chega de quem é contra, gaveta, não se faz mais nada. Então a gente precisa saber. Por isso que hoje nós começamos já a brecar alguma coisa daqui. Entendeu? É por isso. Outra coisa, já fiz uma indicação hoje, essa é hoje, fresquinha. Consertar aquele telhado do ponto de ônibus na Praça Alcide Sabença, no centro da cidade. Aquilo é uma vergonha. Eu, vereador, eu não vou pegar ônibus, graças a Deus, eu tenho carro para andar. Mas a população que não tem, fica ali no sol e na chuva, sendo que aquilo ali gasta tostões para arrumar. Talvez nada, deve ter no estoque da prefeitura, telha, pedaço de pau e tudo para arrumar. Agora não arruma porque não querem. Muito obrigado. Ordem do dia, leitura do parecer de finanças e orçamento. Parecer Comissão Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei no 004/2016. Relator, Ivonildo Sebes Pedrosa. Relatório. Vê esta comissão para parecer e análise do projeto de lei no 004/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados no município de Pinheiral para o arquivamento e gestão de documentos públicos e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando a proposição em foco, constato sua plena justificação, bem como sua harmonia e coordenamento jurídico, devendo, sob minha ótica, ser aprovado pelo plenário. Ivonildo Sebes Pedrosa, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de março de 2016. Ivonildo Sebes Pedrosa, presidente. Richard Cordes de Brito, membro. Antônio Carlos de Almeida, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei no 004/2016. Relator, Antônio Carlos de Almeida. Relatório.
Versa a comissão para parecer a análise do projeto de lei número 004/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados no município de Pinheiral para o arquivamento e gestão de documentos públicos e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. O projeto de lei visa atender a notificação extraída do processo TCE-RJ número 231.126-6/2012, que determinou aos jurisdicionados a extravios de processo e ou documentos, o qual foi elaborado por esta Casa Legislativa e ratificado pelo controle interno do município. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 18 de abril de 2016. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Luiz Cláudio Padu Ferreira, membro. Felipe Vial da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 004/2016, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados no município de Pinheiral para arquivamento e gestão de documentos públicos e determina outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei no 008/2016. Relator, Antônio Carlos de Almeida. Relatório. Versa a comissão para parecer a análise do projeto de lei número 008/2016, de autoria do vereador Felipe Vial da Silva, que autoriza o prefeito a outorgar nome ao modo de saúde, PSF, do bairro IP e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. O projeto em estudo está compreendido dentre as matérias de interesse local, conforme determina o artigo 30 da Constituição Federal. Deste modo, está justificado de acordo com a legislação. Assim, voto pela sua aprovação. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de abril de 2016, Antônio Carlos de Almeida, presidente. Luiz Cláudio Padu Ferreira, membro. Felipe Vial da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 008/2016, que autoriza o prefeito a outorgar nome ao modo de saúde, PSF, Programa de Saúde da Família do bairro IP, e determina outras providências. Em primeira discussão. Senhor presidente, vereadores, esse projeto do nobre colega Felipe, vou votar a favor e é uma homenagem que Vossa Excelência faz também, uma pessoa que muito contribuiu aí com o nosso município Pinheiral. Conte com o meu voto favorável. Continua a discussão. Obrigado, Pedrosa. Eu não costumo fazer projetos de lei dando nome a nada, sendo que o módulo de saúde do PSF do IP vai ser inaugurado, acredito eu, daqui a pouco, e é muito próximo à residência que morou meu tio Gilberto, né, o Rei do Salgado, para quem não conhece pelo nome, e o bairro IP em si, ele foi um dos primeiros comerciantes do bairro, após a emancipação, né, do município de Pinheiral, sempre trabalhando e ajudando muita gente ali do bairro, e é um pouco legislar, talvez não seria a melhor pessoa a fazer, mas eu acho que pelo rei, pelo meu tio, eu vou quebrar um pouco da minha prática, mas farei uma homenagem sim a ele, que merece, já antes do seu falecimento, recebeu o título de cidadão aqui dessa Câmara, aprovado por unanimidade, e merece esse reconhecimento, ser eternizado no bairro através do módulo de saúde, ele que ajudou muita gente ali do bairro, sem nunca ter pensado em nada em troca, a não ser ajudar mesmo a população, e é por isso que eu peço o apoio de todos os senhores vereadores e peço para que o prefeito faça valer essa lei nossa e coloque o nome dele, essa singela, né, homenagem, no bairro IP, em nome do módulo de saúde que será inaugurado. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0.
Não mais havendo matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 261ª sessão ordinária da 5ª legislatura, a ser realizada no dia 19 de abril de 2016, no horário regimental, às 19 horas.